bem? Estamos aqui com mais uma edição do Tijolo Cast, hoje com uma presença aqui super especial do Felipe Altoff, vindo diretamente de Florianópolis aqui visitar o Tijolo, e a gente está aproveitando aqui para bater um papo com vocês. É bacana que é uma empresa de tecnologia, né, a AutoQI. Ele vai contar um pouquinho da história e como é que isso conecta com toda a questão da problemática da mão de obra e de como está se transformando também o canteiro de obras. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Felipe, obrigado pela presença, né? A gente acabou de dar uma volta aqui no ecossistema e muito bom, né, ter vocês aqui conosco, né? A gente está aproximando aí com o ecossistema também de Floripa lá e tudo isso, né? E vocês são uma empresa de tecnologia, né? Então acho que isso dentro de um mercado super duro, né, rígido, que é o mercado da construção civil. Queria primeiro que tu te apresentasse, falasse um pouquinho da tua história dentro da empresa, a tua trajetória aí também um pouquinho. Bom, primeiro, obrigado, um prazer estar aqui, Fred. É muito legal voltar aqui, né, depois de alguns anos e ver como que o Caldeira tem se transformado, inclusive aí depois de episódios, né, que todos sabem aí como interferiram, né, na dinâmica aqui da região. E muito bonito ver o que vocês estão construindo aqui, né? A gente que é do ramo de construção civil, ver como esse processo de revitalização de centros urbanos é essencial, né, para que a gente busque maior qualidade. E a AutoQI fez um pouco parte desse movimento também. A gente reformou a nossa sede há 2 anos atrás, no centro de Florianópolis, também uma região, querendo ou não, ainda degradada, né? E fomos a primeira empresa de tecnologia que saiu do eixo de tecnologia, né, e de inovação ali mais para o norte da ilha, e voltamos, né, para o centro, investindo, né, num prédio também de 40 anos. Então isso tudo faz um pouco parte também do nosso propósito e de como que a gente enxerga o futuro da construção. Fala um pouquinho, Felipe, da AutoQI, só para a gente contextualizar assim, a atuação, o tipo de negócio, para a gente entender. Legal. Eu estou já basicamente 4 anos como CEO da AutoQI. Eu vim como, né, com uma missão, né, de uma nova fase da companhia, que é a profissionalização. Então, os fundadores que fundaram a empresa há 36 anos atrás, né, subiram para conselho. A gente passou por toda uma organização de governança e profissionalização das camadas de diretoria, né? Então, isso foi um processo bastante importante, né, e que hoje contribui para um posicionamento totalmente diferente da empresa. A gente nasceu lá atrás como uma empresa, né, uma das primeiras empresas do mundo, na verdade, né, que desenvolvemos software para projetos de engenharia. A AutoQI sempre foi uma empresa muito focada em desenvolvimento de engenharia. Hoje os nossos softwares têm um share de mercado bastante relevante. Muito do que se constrói hoje no Brasil acaba passando pelos nossos softwares. O Eberic, que é o software de estruturas, tem 60% de share no Brasil. A gente tem um software de instalações também, que é o AutoQI Builder, que projeta todas as instalações complementares de uma edificação. E enxergando isso, né, há mais ou menos 5 anos atrás, os fundadores entenderam que era hora de dar o próximo passo, né? E a gente entendendo o quão carente a construção civil ainda é de tecnologia, né? O nível de adoção ainda é muito baixo, né? Estamos em 2025 ainda falando sobre uma indústria que tem tudo a se fazer quando a gente fala de digitalização. E a gente, né, fez algumas apostas, né, eu vejo hoje que muito acertadas, em algumas temáticas, não só de software, mas de metodologia. Então hoje todas as nossas soluções são BIM, né, a gente trabalha sempre com a informação dos modelos, né, isso nos permite conectar essa informação de fase de projeto em outras fases de gestão da construção. Então hoje o projeto ele não interfere somente em fase de decisão de produto ou em fase de desenvolvimento de engenharia para ir para o canteiro. A gente conecta essas informações dos projetos em etapas como orçamento, planejamento, cotação de materiais, medição de obra, né, e avançando aí para atender todo o ciclo de desenvolvimento imobiliário. Eu estava olhando ali que é uma forma de ter mais previsibilidade, né? Também acho que o software atua muito nessa gestão da eficiência, né, obviamente, mas também da gente conseguir controlar melhor a execução do projeto depois, né, para que tudo dê certo e não extrapole o custo. Sem dúvida. Esse conceito de construção digital, construção virtual, né, tem alguns termos para isso. A gente gosta de chamar de gestão digital da construção, né? A gente traz a nossa plataforma com essa temática de gestão digital, que é justamente
trazer aos processos de pré-construção, né, de desenvolvimento de produto, análise de viabilidade, né, estudos e os projetos, né, executivos, trazer muito das decisões, né, e antecipar muito os problemas que hoje ainda são resolvidos em canteiro. Então, o fato das incorporadoras, das construtoras, investirem em processos de pré-construção mais robustos, né, em desenvolvimento de projeto e antecipar essas decisões ainda em ambiente virtual, gera uma eficiência absurda, né, quando a gente retira isso de decisões que ainda hoje são tomadas em obra, por exemplo. Não, tá muito alinhado com o nosso propósito. Estava falando da indústria, do espaço que tem para a gente digitalizar. O tijolo nasceu por causa de uma pesquisa, né, que a gente acessou, que dizia que a indústria da construção civil era a penúltima em digitalização, só ganhava da caça e da pesca. Sim. A gente usa isso no nosso pitch do tijolo. Sim, ainda é assim, infelizmente. E os negócios como a AutoQI justamente tem um alinhamento muito com esse propósito de evolução, inovação, né, e eficiência, tudo isso que o software pode proporcionar. Eu queria puxar um pouquinho, Felipe, assim, olhar um pouco mais para o macro, né, e a gente estava falando aqui muito em conjuntura até de taxa de juros, né, de um lado, né, pressão do funding, vamos dizer assim, do outro lado, pressão de aumento de custos de insumos, né, mão de obra. Como é que vocês estão enxergando isso, para a gente falar um pouco do cenário da construção civil, né? Eu acho que os clientes de vocês, muitos são incorporadores, enfim, acho que até tu pode falar um pouquinho. Como é que o pessoal está olhando isso, né? Qual é o caminho que tem, né, para a gente modificar essa indústria? Como estratégia, quando a gente busca eficiência em uma indústria, né, a gente precisa olhar os diversos drivers aí de possibilidade de otimização e de eficiência. Eu fico bastante até frustrado como desenvolvedor de software e tecnologia, né, quando a gente entende que a indústria está olhando para fatores que muitas vezes ela não consegue resolver. Né? Então, quando a gente fala de custo de capital, aumento de custo de insumo, falta de mão de obra, isso tem muito a ver com fatores até muito macroeconômicos, alguns até socioeconômicos, quando a gente fala de mão de obra, né? E que são fatores que a indústria não consegue do dia para a noite solucionar. E a gente, com essa visão, né, de trazer maior digitalização, trazer tecnologia para processos, trazer eficiência, que é, obviamente, o resultado, né, de um aumento, né, da maturidade tecnológica de uma indústria, o foco sempre é o sucesso do negócio, né? A gente vê que a gente tem muito espaço, né, e um espaço que muitas vezes é subestimado pelo empreendedor. Tem uma pesquisa que foi um dado que fez a gente virar uma chave, que é um estudo da Falcone Consultoria, que é um parceiro nosso, né, divide bastante aí os fóruns, os palcos conosco, trazendo conteúdo para o mercado. E eles fizeram um diagnóstico em mais de 400 obras pelo Brasil, né, e eles encontraram que 59% dos motivos de desvio de custo de obra ocorrem por decisões tomadas em fases de pré-obra. 59%. Então, o que está lá na obra desviando custo, né, gerando ineficiência, comendo margem, apertando o resultado do incorporador, a maioria, 59%, foram por decisões tomadas antes da obra começar, em fases de desenvolvimento de produto, projeto, orçamento, planejamento. Então, né, o empresário, o incorporador, o construtor, o investidor começar a olhar, né, com mais atenção, com mais dedicação, né, e focando nesse trabalho que tem que ser feito, né, em maior nível de gestão, em capacitação das equipes, em aplicação de processos e aplicação, consequentemente, de tecnologia, né, segundo essa estatística, já deveria resolver, né, se não grande parte, mas uma boa parte do que hoje pressiona o resultado do negócio. Então, é um pouco sobre isso, né, que a gente pensa todos os dias quando a gente desenvolve nossas soluções, quando a gente traz para o mercado, né, um conceito de gestão digital da construção para a gente atacar esse 59%. Né, e que muito do restante muitas vezes está atrelado a questões macro que o empresário não tem controle. Mas, Felipe, quando tu fala em ser pré-obras, né, vamos dizer assim, né, o planejamento,
o que são os erros, principais erros que definem esses 59% que a Falcone detectou? É comprar errado, é projeto mal feito, o que é? A gente ia precisar, acho que, de uns 3 podcasts para falar sobre fala tudo os principais, isso. então. Mas vamos lá, assim, os que eu vejo, talvez os principais em cada fase, né, do ciclo de execução. Eu gosto muito de uma característica da construção civil, que é tudo numa linha do tempo. Né? E a gente consegue sempre olhar, né, de forma sequencial e incremental como que essas coisas acontecem e entender como que uma etapa interfere na outra. Eu vejo que tem um problema muito grande relacionado à cultura de desenvolvimento de produto, né, e a mudança do produto ao longo do caminho. Né? A gente ouve muito, né, os projetistas, as próprias construtoras comentarem sobre a dificuldade que tem, né, de ter precisão em fase de projeto, porque tudo muda, né, e é pouco processo relacionado a desenvolvimento de projetos, e muita coisa acaba sendo muito intuitiva. Quando a gente fala de orçamentação, nós temos um problema gigantesco em extração de quantitativos, por exemplo, né, e se as empresas não adotarem o BIM, elas não vão ter quantitativos exatos. Isso é premissa, né, para eu ter eficiência em quantitativos, eu ter um projeto elaborado em BIM. Então, o quantitativo me leva a um orçamento, né, mais adequado, me leva a ter um planejamento de etapas também com base, né, nesses quantitativos de insumos, de serviços. Então, toda essa cadeia ela é afetada, né, justamente por essa qualidade que eu vou ter nessa etapa de pré-obra, de desenvolvimento de produto, de projeto, né, e dessas premissas que eu tenho que ter antes de começar lá a executar a obra no canteiro. Claro que muita coisa acontece em paralelo, a gente sabe que a gente não consegue respeitar um processo sequencial, muitas vezes a obra tem que começar por questões de pressão de mercado, de venda, né, de licenciamento, mas a gente enxerga já construtoras que conseguirem entender essa dinâmica da importância, né, dessas etapas, e a gente vê o resultado lá, a eficiência acontecendo na última linha da DRE, que no fim do dia é isso que importa. E na questão depois da execução, né, do canteiro de obras, tem algo que vocês entrem, porque assim, a gente faz toda essa preparação ultra, eu estava olhando o software, ele é super sofisticado, tá tudo desenhado ali, e aí eu caio na mão às vezes de uma execução ainda de manual, vamos dizer assim, né, muitas vezes, e ainda com uma mão de obra muito difícil de conectar o digital com essa mão de obra, né, com a turma que trabalha na obra. Por outro lado, existe uma conversa muito forte de construção off-site, industrialização do canteiro de obras, que eu acho que daí sim vira mais uma questão também de pré-projeto e de receber as peças do Lego e montar na obra, né? Como é que vocês veem isso? Esse campo vocês entram na obra? Vocês têm uma ideia de ajudar também nesse movimento da obra, da questão da execução? A gente tem como premissa, principalmente nos softwares de visualização de modelo, né, de disponibilização de informação, a gente tem uma torre de controle, né, que consegue apresentar algumas informações críticas para o negócio, de como levar essa informação de forma acessível e consumível em canteiro. Isso é um desafio gigante, porque tem um fator cultural grande, tem um fator de nível de capacitação do fornecedor, do construtor, né, do empreiteiro, etc. Então, sim, é um desafio, né? A gente vê que algumas empresas já estão conseguindo fazer com que a obra consuma essa informação que nasceu, né, no ambiente digital, nos projetos em BIM, etc. Mas é um desafio. Um atalho que eu vejo, né, para esse problema, principalmente da mão de obra, e que ainda no Brasil é uma temática complexa, uma temática que até eu vejo que nos fóruns que a gente conversa ainda se domina pouco e existe ainda pouca propriedade sobre o assunto no Brasil, é a questão da industrialização. Como é que a gente vai resolver esses gaps de interesse em trabalhar em canteiro, né, de disponibilização de mão de obra, de questão de qualidade, né, de um problema da industrialização ainda, né, de como é que esses componentes se integram ao canteiro, trazendo qualidade. Então isso eu vejo que o buraco ali é mais embaixo, mas é uma pílula para essa dor, com certeza, né? E tem muitas construtoras e clientes nossos que já estão explorando esse universo aí de trazer mais componentização, mais industrialização né, para os seus produtos. Tem um desafio de fornecimento, né, de desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores nova, quase, né? Tem um desafio cultural,
e também de preparar essa nova mão de obra, que não vai ser a pessoa que, enfim, vai pilhar tijolo, mas ela vai ser a pessoa que vai ter uma expertise de como é que integra as coisas. Eu acho fantástico eu vi uma vez uma palestra, um exemplo que me marcou bastante, né, que hoje a construção civil ela concorre com delivery, né, concorre com Ubers, e etc. E você não tem mais interesse das pessoas jovens em trabalhar num ambiente super hostil que é um canteiro, né? Então a gente vê que a componentização, a industrialização vai permitir com que novas profissões elas comecem a existir. Então você vai fazer com que um jovem, né, que não tem o sonho de virar pedreiro, tenha sua empresa de instalação de drywall e que isso faz todo sentido para ele. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, como é que a gente... E daí também não é só o papel da tecnologia, a gente já está falando aqui um pouco mais de cadeia, né? Mas como é que a gente incentiva, né, essa nova geração a olhar para a obra como um universo de oportunidades, né, como a maior indústria do mundo, né? Então, acho que se a gente estivesse falando ainda de uma indústria que estava nascendo, que gira pouco dinheiro, o problema seria outro. Mas nós estamos falando da indústria que mais gira dinheiro no mundo. Exato. E que mais emprega ainda. Então, Sim, é uma indústria... solução vai ter que acontecer. Exatamente. Não vai terminar, não vai... exato. A moradia... O que eu vejo é que está existindo uma nova geração, né, de empresários. Daí eu não estou falando de empresas, porque tem muitas empresas que estão renovando também, né, profissionalizando a sua gestão, mas uma nova geração de empresas que estão entendendo isso e olhando e investindo nisso. Oportunidade. Né? Investindo em tecnologia, não só em tecnologia, mas investindo em capacitação, processo, em novos materiais, em componentização. E essa nova geração vai ser a que vai perpetuar. O modelo atual, ele é inviável. A sensação que dá é que, conversando um pouco com o mercado, é que a gente ainda não chegou naquele ponto de virada onde ainda existe um pouco, né, de mão de obra, né, vamos dizer a idade, claro, a idade que já está a média de 50 anos, né, do canteiro, mas ainda existe alguma mão de obra, né, mas o que eu acho que pode ser que aconteça é que alguns players vão começar a adotar na frente, né, essa industrialização e talvez comecem a aprender antes e se desenvolver antes, né. É que é uma relação, assim, a mão de obra ela acompanha a renda, né? Então, a mão de obra ela pode ser abundante se você aumentar a renda média. Porém, daí a conta não fecha. Então, acho que é um pouco sobre isso, né? Como é que a gente atinge um ponto de equilíbrio onde a conta continua fechando, né, com uma mão de obra que se torna cada vez mais eficiente. E nesse caso ainda tem a outra questão da concorrência, falou de Uber e tal, do ambiente hostil, né, versus outras profissões que surgiram nesse meio digital e que concorrem, né, de certa forma, e aí vem até uma questão de, enfim, do que a nova geração quer, onde é que a nova geração... Qual é o sonho desse pessoal, né? E propósito, tudo isso que vem. Eu acho que o agro passou por isso um pouco, né? E aí surgiram muitas tecnologias. O agro despontou em tecnologia, modelo mundial hoje, o agro brasileiro. E eu acho que as novas gerações vieram empreendendo, né? Trazendo muita tecnologia para a parte do agronegócio. Felipe, tu acabaste de vir lá de um congresso, né, em São Paulo sobre o BIM, né? Tu tem alguma, assim, o que foi, assim, o que mais como é que funciona, como é que é o congresso, né, o que acontece lá e o que te chamou a atenção, assim, como tendência, inclusive dentro do teu próprio segmento, essa parte de BIM, né, de planejamento de obra e tudo isso. Perfeito. A gente participou do BIM Forum Conference até como patrocinador, a gente já é um membro há algum tempo. Né? Inclusive a gente tem um orgulho que acabou de conhecer ele, né? O nosso diretor de portfólio, que é o Rodrigo Queires, hoje está como presidente do BIM Forum. É uma instituição que está tendo relevância até a nível mundial, né? Porque existem BIM Forums em todos os países, basicamente não vou chutar, mas são dezenas de países. E o que a gente vê que a temática principal, que até gerou mais interesse, né, justamente foram os cases e as palestras que estão conectando a temática do BIM com o negócio da construção. E com resultado. O BIM pelo BIM, o BIM pelo modelo 3D bonito, o BIM pela compatibilização, o BIM só pela arquitetura, ele tem o seu valor, obviamente, mas num momento muito restrito. A ampliação disso e a conexão do projeto em BIM em outras etapas e ao negócio da construção, com outros stakeholders consumindo aquela informação, é como vai se viabilizar
né, e de fato gerar um retorno sobre o investimento infinitamente maior e consequentemente melhorar o resultado do negócio da construtora. E quais são assim os possíveis futuros da AutoQI, olhando essa evolução do mercado? Para onde que vocês estão olhando? Qual é o crescimento? Estava falando até das regionais, né, que vocês estão estudando. Como é que vocês vão manejar isso? A gente ainda se posiciona como uma empresa de tecnologia, mas eu vejo que no nosso futuro, né, não sei se isso em 2, 5 ou 10 anos, mas cada vez mais nós vamos nos tornar uma empresa de ecossistema. Porque no fim do dia, a construção civil, né, é um grande ecossistema de diversos atores, né, que participam, né, em momentos diferentes, né, desse negócio. E a gente vê que sermos uma empresa que facilite essas interações, facilite comunicações, facilite a disponibilização de dados, facilite, né, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, como é que eu faço com que a indústria de materiais de construção também já participe em etapas mais iniciais de desenvolvimento de projeto para já aplicar sistemas inovadores, para fazer go-to-market de novas soluções. Tem muito ao que se explorar, né? Quando a gente olha a construção civil como uma cadeia e como que a gente pode conectar esses diversos players. Outro tema que a gente trata muito também são obras públicas. Né? Hoje, né, não sei se deve ser novidade ainda para a grande maioria da audiência, a BIM é requisito de projeto na nova lei de licitações. Olha só. Né? Então, a adoção do BIM em obras públicas no Brasil é legislação, né? Não é mais uma expectativa. Sim. Então, como é que a gente participa desse movimento, também apoiando os nossos clientes públicos, né, a adotarem, a passarem por essa jornada de adoção do BIM, até para eles poderem estar aderentes à nova legislação e poderem contratar obras em BIM. Isso é revolucionário, né? São poucos, uma elite no mundo, né, que são países que têm políticas públicas e políticas não de governo, mas de Estado, né, que já vem passando por diversas gestões aí presidenciais, que vem investindo na temática do BIM. Então isso é muito legal. Porque o sistema de vocês, queira ou não, ele já é um ecossistema, certo? Porque vários fornecedores se conectam no processo, né? Sim. Isso... de que a tua ideia é como é que consegue integrar melhor isso, e aí talvez um hub fizesse sentido mesmo, e que esses fornecedores no decorrer desse processo consigam também ter, com essa conexão, gerar mais negócios, gerar produtos melhores, mais eficientes para o mercado. No fim do dia, criar uma plataforma, tá? E que essa plataforma possa incentivar, né, não só negócios, né, mas também a capacitação de toda uma cadeia produtiva. A gente tem em volta do software, né, em volta do que a gente desenvolveu, nós temos a Builds.com, que é a nossa comunidade da construção civil, né, hoje a principal comunidade da construção civil no Brasil, são mais de 45 mil profissionais lá dentro. Nós temos a AutoQI Education, que há mais de 20 anos a gente investe em educação, em conteúdo, né? Nós temos ali uma área de venda de cursos, assinatura de conteúdo, a gente se conecta a mais de 160 universidades no Brasil, então você imagina, né, equipando laboratórios, formando a nova geração de engenheiros. Legal. O portal dos fabricantes, que é conectando essas indústrias, né, a digitalizarem os seus catálogos. A gente está ajudando, né, a indústria a digitalizar o catálogo para que as peças possam estar nos projetos. Então são diversas iniciativas, né? Sim, porque você tem que preparar todo esse ecossistema também. Exatamente. Ajudar a preparar. Então bem no sentido da teoria das restrições, né? Como é que a gente mapeia essas restrições e vou eliminando isso, investindo em... Essa parte educacional, ela é mais para a ponta, para a turma aqui de obra, ou onde que vocês entram com a parte educacional? Não, a parte educacional ela ainda é muito focada no começo. No começo. Como é que eu crio ambientes, né, com projetos de maior qualidade para que possam ser executados de forma muito mais eficiente. Mas aí entra o que arquitetos, por exemplo? Basicamente engenharia, a gente sempre conversou muito com o público da engenharia. Né? A AutoQI ela começou a tatear, né, o universo de arquitetos faz mais ou menos uns 2 anos. A Builds.com hoje é 20% arquiteto, 80% engenheiros, mas a gente vê que isso tem um potencial de ser aí, no mínimo 50-50 aí né, nos próximos meses, porque cada vez mais a gente vai se conectando com a fase de coordenação de projetos, né, a parte de BIM managing, né, dos projetos, e isso envolve diretamente os arquitetos também. E o software, ele é amigável, as empresas já conhecem ele, já manejam. É fácil uma empresa aderir, por exemplo, ao sistema de vocês? A gente sempre busca entender o nível de maturidade de gestão das empresas. Né? A gente sabe que
as empresas elas precisam ter uma capacidade técnica para operar uma plataforma Que é super de início a completo, fim. né? Existe uma complexidade técnica, né? Não é um negócio simples. O que a gente busca para resolver isso, e que também é uma iniciativa de ecossistema, né? A gente criou os Alliancers da AutoQI, então a gente selecionou vários clientes de primeira linha, tá? Inclusive vim para Porto Alegre para depois falar com um Alliancer nosso, para justamente conseguir conectar esses nossos clientes aos nossos clientes que demandam o serviço deles. Né? Então eu tenho lá engenheiros, orçamentistas, arquitetos, modeladores BIM, que quando eu vou fazer o diagnóstico de uma construtora e eu vejo que ela tem um gap na operação dela, que ela precisa de ajuda num processo específico, eu conecto a Alliance junto. Então eu entrego solução, né? Não é sobre vender software. E aqui em Porto Alegre, qual é o objetivo de vocês? Assim, é um mercado... Qual é o foco aqui em Porto Alegre? Bom, Porto Alegre, como uma das principais capitais do Brasil, a gente, e estando próximo de Florianópolis também, né, a gente já tem essa irmandade aqui do Sul, mas a gente vê que é uma das primeiras cidades que a gente vai avançar com a nossa iniciativa de regionalização. Né? A gente quer que a AutoQI esteja cada vez mais próxima dos mercados. A construção civil é um mercado muito offline, né? Pé na obra, né? É coisa muito física. E a gente não acredita num modelo de empresa de software que está lá atendendo só por telefone, por chat, de forma virtual. A gente quer estar junto, a gente quer estar próximo, a gente quer estar entendendo, né, os problemas e buscando as soluções para o negócio do nosso cliente. Então a gente está, durante o nosso planejamento de 25, determinando, né, como que em 2026 a gente vai justamente criar essas regionais pelo Brasil para estar próximo desses mercados. E seguindo o princípio do ecossistema, não só para falar com o construtor, mas sim com, né, os nossos clientes projetistas, construtoras, prefeitura, departamentos de Estado, universidades, então atendendo, né, esse contexto de cada região estratégica. Legal, não, acho que faz muito sentido, é uma indústria também que ela é muito fragmentada, né? Então tu ter esse modelo das regionais, eu acho que além de, claro, ganhar presença comercial, é entender um pouquinho também cada região, as peculiaridades e desenvolver produtos melhores. Né? São regiões que as coisas funcionam diferentes. Isso, né? Exato. O nosso Brasil aqui é radicalmente diferente dos nossos clientes do Nordeste. E a gente tem clientes em 100% dos estados. Então eu já tenho essa característica de regionalização. A gente tem colaboradores já praticamente, né, em todas as regiões. Mas essa presença física, né, eu acho que isso tem até um simbolismo importante, né, para a gente mostrar que a gente de fato é uma empresa que não é só um fornecedor de software, mas sim um fornecedor de confiança em toda essa jornada de futuro da construção do amanhã que a gente está ajudando a construir. Felipe, para encerrar, como é que a turma se conecta com vocês? Como é que alguém que é uma empresa quer conhecer o sistema, tem um revendedor local, alguém que atenda, o site, como é que funciona? Perfeito. A gente é super ativo nas redes sociais, né? Então, seja no nosso Instagram, seja no nosso YouTube, a gente tem conteúdos ali saindo praticamente todos os dias. A nossa sede fica em Florianópolis, mas a gente tem atendimento no Brasil inteiro. Então eu peço que as pessoas que gostariam de falar conosco, né, podem me acessar direto também. Eu sou super ativo em receber mensagens via LinkedIn, etc. Então se quiserem falar comigo diretamente, com certeza, rapidamente a gente já conecta. Mas entrando em contato conosco através dos canais oficiais que tem no site, etc., tem uma equipe grande lá para rapidamente já conectar e se comentar que ouviu essa conversa, né, conosco aqui no Tijolo Hub, com certeza vai ter um atendimento especial. Legal, bacana. A gente queria agradecer, Felipe, pô, muito bacana ouvir assim, a trajetória e como vocês estão realmente pensando grande, né? Não estão pensando em ecossistema, estão pensando em realmente transformar e conectar, que tem muito a ver com o nosso propósito aqui também. Queria te deixar um último espaço para tu deixar algumas palavras finais, né? O que tu acha que, enfim, como é que as coisas vão andar aí para frente e te agradecer mais uma vez aqui a presença conosco aí, que seja a primeira de muitas aí. Muito obrigado mesmo, prazerzão estar aqui. Acho que todo mundo que trabalha com tecnologia é um eterno otimista, né? A gente vê um movimento aí de AI muito forte, né? Trazendo várias ideias, possibilidades, aplicações, né? A gente entende que isso vai ajudar muito, né, a operacionalizar rotinas, a trazer, de novo, eficiência, né, para a nossa indústria. Nós somos um grande embaixador desse movimento, né? A gente já trouxe isso para dentro da AutoQI e em breve aí o mercado já vai entender como que isso vai estar permeando as nossas soluções de forma cada vez mais
relevante, né, e presente no dia a dia do usuário mesmo. Então, eu vejo que, de uma forma ou de outra, né, a gente passa por altos e baixos, né, no nosso ciclo do negócio da construção. Eu venho desse negócio, né, então uma curiosidade aqui, eu sou muito mais de construção civil do que de tecnologia, e já passei diversos ciclos, né, entrei lá em meados de 2000. Então, a gente sabe que existem esses altos e baixos, dependendo muito de taxa de juro, política pública, né? Mas eu vejo que tem uma camada aqui que tem um trabalho de dever de casa que pode ser feito, né, que pode garantir, né, o sucesso e a perenidade de empresas que começam a precisar navegar mares mais revoltos. Sim, né? Então, a gente somos brasileiros, a gente entende como a nossa economia funciona, a gente sabe que a gente sempre está sujeito a variações bruscas. Então, se eu pudesse aqui, né, humildemente, dar uma recomendação para o mercado, vamos olhar para dentro de casa, né, vamos entender onde é que a gente pode buscar cada vez mais eficiência e sucesso nos nossos processos, para a gente ser resiliente, e entender que muitas vezes o que a gente acha que dá trabalho é o trabalho. Entendi. Ótimo. Muito bom, gente. Obrigado. Obrigado, Felipe. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, gente. Valeu.